Olá, bom dia a todas e a todos. Um prazer enorme estar aqui de novo nesse espaço. Quanto tempo, né, gente, que a gente não se encontra. Caramba! Foram 2 meses e parece que passou muito mais, mas é um prazer muito grande estar aqui de novo nesse nosso encontro bimestral da Rede Urbana 95. Dessa vez, algumas cidades novas, né? Algumas cidades que ainda não compõem a Rede Urban se inscreveram, estão chegando aí interessadas nesse tema da Bebeteca. A gente fica muito feliz com isso. É, Hoje a gente tem aí alguns convidados muito especiais para falar com vocês sobre essa temática. É, mas antes de apresentá-los e chamá-los, eu queria pedir à Thaís para dar um bom dia e umas boas-vindas a todos vocês. Olá, pessoal, bom dia. Muito bom revê-los. Aos que não me conhecem, eu sou a Thaís Sanches, eu sou coordenadora de programas aqui na Fundação Vanlir. Trago aqui para vocês também um abraço da Cláudia Vidigal, que está voando agora e sentiu muito de não conseguir casar os horários para estar aqui com a gente hoje, mas deixou aqui um abraço para todo mundo dessa rede. E dizer também que a gente está bem feliz de hoje fazer um webinar de um tema assim que vai olhar para os bebês, para os mais pequenininhos, que a gente sabe que quando a gente fala de primeira infância, muitas vezes a gente tende a já pensar naquela criança que já está ali nos seus 4 aninhos, 5 aninhos, e os bebês, a gente sempre brinca com os parceiros, né, com as cidades, muitos já nos escutaram falando, a gente tem que ser os guardiões dos bebês, né, garantir que nas nossas intervenções, nos nossos programas, serviços, né, no que a gente for fazer, que a gente tenha sempre os bebês, os menorzinhos, que ali também, né, tem muitos dos princípios, inclusive, num aspecto de inclusão também, né, de pensar na mobilidade desse bebê, de pensar nas vulnerabilidades desse bebê. Então, aqui acho que a gente coloca esse olhar especial para essa faixa etária, casando aí com o tema das bebetecas, que tem sido algo que muitas cidades, né, já estão fazendo, outras demonstraram bastante interesse. Então, assim, também nesse compromisso desse espaço, ser algo que parta do que as cidades estão fazendo, do que as cidades estão ansiando, dos desafios que vocês estão passando. Então, reforçando que esse é um canal aberto também, para que vocês possam nos acionar para falar sobre temas que vocês gostariam de priorizar. A gente tem aí o ano que vem também inteiro para planejar esses nossos encontros da rede, né, virtuais, alguns presenciais, que essa rede agora gostou de se encontrar, né? Muitos encontros organizados coletivamente, outros, né, em cidades se visitando, e a gente fica muito feliz, assim. Então, sei que vocês já estão escrevendo no chat, mas convido a todos ali para deixar de onde falam, né? Muito bem-vindos aos que estão chegando aqui pela primeira vez nessa rede muito preciosa, assim, que tem sido uma fonte de troca e de aprendizado muito grande. E vou, então, sem mais delongas, passar para a Isabela apresentar os convidados de hoje e um ótimo webinar para todos nós. Um abraço, gente. Obrigada, obrigada, Thaís. Bom, gente, as bebetecas, né, elas foram mencionadas aí pela primeira vez, ao que a gente tem registro, lá por cerca de 1987, numa palestra realizada em Salamanca, e ela falava sobre práticas de promoção da leitura para bebês em instituições educativas, em creches. E aí, depois, a gente teve aí o funcionamento de uma biblioteca pioneiramente pensada na Espanha, na década de 90, ali no início dos anos 90, e depois esse serviço foi se expandindo, e atualmente a gente tem bibliotecas em vários países, né? Estados Unidos, Colômbia, Portugal, México, e aqui no Brasil não é diferente, né? A gente tem a experiência da Universidade Federal de Minas Gerais, que começou com isso já há alguns anos, e aqui na cidade, na rede Urbana 95, como a Thaís disse, várias cidades têm implementado as bebetecas, a gente tem entendido esse termo bebeteca, né? Compreendido o que a gente chama de bebeteca, o que é um espaço de promoção de leitura, mas também é um espaço de criação de um vínculo entre o cuidador e a criança, né? Esse espaço de desenvolvimento da primeiríssima infância. Então, a gente trouxe profissionais hoje com diferentes perspectivas
para contar um pouquinho para vocês dessa experiência que a gente tem tido. Né? A gente trouxe a Ana Maria Bastos, da Descobrir Brincando, que vai falar um pouquinho, trazer essa introdução ao termo bebeteca, né? Aqui ela tem as experiências que ela tem tido com as cidades Urban 95 na implementação de bebetecas, muito a partir da metodologia, da abordagem Pickler. O Tiago, do Estúdio Mais Um, que vai contar para a gente da estrutura desse espaço físico, como que a gente pensa uma bebeteca, e depois a gente traz também a Lia e a Maria, do Instituto Pro Saber, que vão contar um pouco mais para a gente sobre a parte do trabalho mesmo com a literatura, com o livro, com a leitura, sobre letramento, alfabetização, pode ou não pode na educação infantil, né, para as crianças na primeira infância. Então, esse combo de convidados que nós temos. Trouxemos algumas cidades também que vão contar para a gente e compartilhar um pouco das experiências. Então, para a gente começar, queria chamar a Ana Maria. Ana Maria, gente, ela é fundadora da Descobrir Brincando, que é uma iniciativa inspirada na abordagem Pickler, voltada para a primeira infância, que tem como objetivo sensibilizar e instrumentalizar os adultos de referência da criança pequena, profissionais da educação infantil, saúde, assistência social e famílias. A Ana, ela é formada em odontologia, especialista em 0 a 3 anos pelo Instituto Singularidades, e fez um aperfeiçoamento na Associação Pickler, na França, e também tem um aperfeiçoamento no Research for Infant Educators, na Califórnia. Ana, está com você. Obrigada, Bela, pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Esse ano foi um ano que a gente viveu muito, né? As bebetecas, estamos aqui vivendo a bebeteca. Eu trouxe aqui um material e principalmente bem ilustrativo, com imagens, para contar um pouquinho a partir da perspectiva, né, do Descobrir Brincando, do DB, a bebeteca, né? Nossa experiência. Então, somos parceiros aí da Rede Urban nesse eixo de serviços, programas e serviços, e a gente teve experiências com alguns municípios, né? Recife, Cascavel e agora mais recentemente São Paulo. E para dizer que a nossa expertise, né, como bem a Bela já trouxe, é com esse capital humano, né? A gente acredita, a nossa teoria de mudança é que através da construção, né, de competências nesses adultos, né, que são referência para essas crianças dessa família da primeiríssima infância, é que a gente consegue desenvolver todo o potencial, né, fortalecendo essa relação desse cuidador com essa criança pequena. Pode passar, por favor, Isa. Pode seguir. E como a Thaís também trouxe, usando esse gancho da Thaís, quando ela fala dessa criança pequena, né, desses primeiros anos, desse comecinho da vida, a gente tem um desafio, né, até pela nossa experiência, que essa criança, a gente já entende ela, né, como um ser dependente, sim, mas ele já ele é ativo, mas quanto menor essa idade, né, desse bebê bem pequenininho, maior é o exercício desse olhar desse adulto para essa criança, mais sutil, né, é a comunicação dessa criança. Então, é o olhar desse adulto que ele tem que ser exercitado e mais refinado para a gente fortalecer essa relação. E pensando nesses 0 a 3 anos, né, como um período de maior transformação da nossa vida. Se a gente imaginar um bebê recém-nascido e uma criança de 3 anos, né, a gente nunca, em nenhuma fase da nossa vida, a gente vai ter uma transformação tão grande. Então, como que a gente pensa, né, a bebeteca como esse espaço de brincar e conviver, destinado para essas famílias, né, para essas crianças de 0 a 3 anos e seus cuidadores. Então, é um lugar de experiências, de interação, de fortalecimentos de vínculo. Pode seguir. E aqui a gente traz alguns princípios, né, que a gente chama de princípios que a gente traz na bebeteca. Então, vou passar aqui por eles. Primeiro, um espaço acessível, né? É um espaço que atende, acolhe diferentes pessoas que utilizam. Os mobiliários, o espaço físico também, né? A gente sabe como ele pode favorecer comportamentos. Então, são mobiliários pensados a partir da perspectiva da criança, que a criança pode atuar a partir de sua iniciativa, né? Um espaço seguro. Os brinquedos e materiais que compõem a bebeteca, então tudo ali tem um porquê de estar ali, né? Então, desde a sua diversidade, da qualidade, quantidade, a partir dessa perspectiva do desenvolvimento infantil. Então, a gente pensa muito o que a gente vai colocar ali para justamente favorecer um brincar, uma convivência tranquila.
A gente também tem, né, claro, já nasce no nome, né, das bebetecas, um acervo literário de qualidade, né? Então, livros que estejam acessíveis a essas famílias, tanto as crianças pequenas, que podem pegar os livros, trazer perto dos seus cuidadores, podem mesmo, elas mesmas folhearem esses livros. O respeito ao ritmo individual, né? Então, acho que ali a gente tem esse desafio enorme que hoje, na atualidade, né, a gente tem um discurso social da pressa, né? Tudo quanto antes melhor, a gente tem que fazer tudo rápido. Então, acho que ali a Bebeteca também é um espaço do seu tempo e seu ritmo, onde a gente exercita de estarmos presentes, porque a criança está no aqui e agora. Então, é um convite também para esse adulto olhar para essa criança de maneira individualizada, né? Quem é essa criança? Quem é a Maria de 8 meses e não a criança, o bebê de 8 meses? E também a gente conta sempre com pensando nos espaços de vida dessa criança pequena, que pode estar usando ainda fraldas, a amamentação, então a gente tem sempre ali a orientação aonde é o espaço de trocas de fralda, de cuidados, e um espacinho ali reservado também para essa amamentação, se for necessário. É um espaço também, pode ir seguindo, é um espaço que a gente pensa também muito na perspectiva, pensado na perspectiva do desenvolvimento dessa criança de 0,3, mas a gente também pensa e cuida bastante desse lugar para esse adulto, que esse adulto também se sinta seguro, que esse adulto esteja confortável, que ele possa se sentar confortavelmente, no bem-estar dele. Aqui para contar rapidamente um pouco desse passo a passo, a partir dessa nossa experiência, né, que começou lá em Recife, passamos por Cascavel e São Paulo, da gente entender esse espaço. Não existe uma regra, né, para as bebetecas, ela pode estar instalada em aparelhos da assistência social, como em Cascavel, pode estar instalado em equipamentos como Compás e CELS. Então, primeiro existe esse diagnóstico desse espaço, e aí parte-se para o projeto, especificação técnica do mobiliário e tudo que compõe a bebeteca, e aí entra o que a nossa expertise aqui, que é essa parte da formação dos profissionais, né? Então, quem são esses profissionais que vão mediar esse espaço? E, de novo, não existe uma regra, não existe, é um profissional que tem que ser formado em pedagogia ou em psicologia, não existe uma regra. A gente já trabalhou com alguns cenários, então a gente atua nessa formação, né, principalmente na formação dos profissionais, e aí a gente acaba desenvolvendo muitos instrumentos que a gente chama aqui de pacotes de funcionamento e comunicação, além de comunicação visual dessa bebeteca, instrumentais mesmo, documentos que a gente vai instrumentalizar esse profissional para ele fazer o melhor uso desse espaço, né, em todo o seu potencial. E a gente também ajuda com, que a gente sabe a importância da gente acompanhar isso. A bebeteca, ela acaba se transformando num serviço, então ela vai ter uma evolução, é uma evolução processual, então também acompanhar a gente dá instrumentos que possam ajudar a monitorar e avaliar a ação das bebetecas. Então aqui é uma foto, uma imagem para ilustrar desse projeto, dentro do projeto Territórios Educadores, em parceria com a Rede Urban, com a Secretaria Municipal de Educação, no CEL Barro Branco. É uma área, essa bebeteca tem uma área mais ou menos aproximada de 53 metros quadrados, ela está inserida dentro de uma biblioteca, dentro dos CELs existem as bibliotecas, então essa bebeteca foi instalada dentro da biblioteca. E aí a gente traz essa possibilidade de formatos, de funcionamento dessa bebeteca. A gente sabe que é um processo gradual, mas aqui só para citar alguns formatos, né? Então, desde esse espaço aberto ao público, que a família simplesmente chega, se senta, se acomoda, é acolhida por esse profissional, existem regras e combinados do uso desse espaço, e ela pode estar ali por um tempo, com o seu filho, né, com seus filhos, nessa faixa etária da primeiríssima infância. Existe também, né, eu acho que isso pode ser uma evolução natural, formação de grupos fixos por faixas etárias, e aí a gente começa a criar, né, a fortalecer ainda mais essa rede de apoio. Então, por exemplo, cuidadores que se encontrem, que vão em horários fixos, né, com frequência, com regularidade, e aí vai se criando um novo formato,
dessa bebeteca. A gente pode ter o uso para rodas temáticas, então de propor ali uma temática, desde gestantes e famílias, né, com crianças pequenas, parcerias, possibilidade de parcerias com outros equipamentos do entorno, então o CRAS, UBS, esporte, né, por que não também poder utilizar esse espaço da bebeteca, e a gente tem observado, né, no caso específico dos CELS, aqui em São Paulo, que tem a presença, né, dos CMEIs no seu própria estrutura física do CEL, então a gente tem observado o uso também com agendamento organizado desse uso desses educadores que vêm com suas crianças, né, com seus agrupamentos em horários específicos durante os dias de semana. Então, aqui, por exemplo, uma imagem desse uso livre, né, desse uso aberto, sem necessidade de inscrição, mas, de novo, sem necessidade de inscrição, mas a gente sempre faz um ponto, a gente traz um ponto da importância de registrar quem são esses cuidadores que estão chegando, eles estão voltando, qual é a faixa etária, é o pai, é a mãe, é a tia, é o avô, sempre para a gente ir colhendo essas informações, esses dados, que vão norteando a gente para possíveis, né, mudanças de rota. Então, quando que a gente pode, por exemplo, oferecer uma roda, qual o melhor dia, melhor horário, um pouco do perfil desse cuidador que está frequentando, e mais do que isso, né, quem será que não está chegando, né, para a gente pensar nessas estratégias. Aqui é uma outra imagem do uso do CMEI, então quando as suas educadores referência das crianças sobem e vão utilizar esse espaço, sempre lembrando que é um espaço que a presença desse adulto é indispensável, não é um lugar que possa ser deixada a criança, essa família deixar a criança e se ausentar, e quando é usado por outros profissionais, né, da educação, da saúde, esses profissionais são a referência da criança e têm que estar presentes durante todo o momento. Podemos seguir? Então, aqui também uma coisa que a gente tem observado, acompanhando, né, esses 2 meses aí desse projeto piloto no CEL Barro Branco, a chegada de pais, cada vez mais de pais, a ida, né, e o acompanhamento dos irmãos mais velhos, que não necessariamente já saíram dessa primeiríssima infância, mas estão lá com os seus irmãos mais novos, né? Então a gente tem observado coisas muito interessantes em relação a isso. Essas são fotos tiradas que a gente está recebendo lá do CEL do Barro Branco. Então, aqui, para a gente falar um pouquinho desses pilares, que eu acho que a gente já entrou, né? Eu acho que, pensando nessa bebeteca, a presença desse adulto, a presença desse profissional nesse espaço físico. É isso que a gente, nesse formato que a gente acredita da bebeteca, é que a gente consegue fortalecer realmente, então, a atuação desse monitor, mediando essas relações entre as crianças, entre os adultos cuidadores. Podemos seguir? E aqui para falar um pouquinho agora desse trabalho com o profissional, com esse monitor que a gente está chamando. Então, ele é responsável por... Pode seguir, Isa, por favor. Ele é responsável por vários papéis ali. Ele vai interagir com a criança, eventualmente, sim. Ele vai interagir através desse adulto, desse cuidador. Então, ele tem várias responsabilidades. Registrar essa frequência, prezar pelo ambiente de segurança e tranquilidade, então garantir que as regras estão sendo mantidas. Pode seguir. Organizar esses espaços, né, e reorganizar esses espaços, a manutenção e cuidado desses objetos e de tudo que compõe a bebeteca, organizar os tempos, tem uma ocupação máxima, de acordo com a área da bebeteca, existe uma ocupação máxima. Então, a gente entra aqui, né, como é que a gente, eu acho que essa é uma área que a gente tá aprendendo muito, então, sobre como que a gente melhor instrumentaliza esse profissional, que muitas vezes não tem uma experiência prévia na prática com essas crianças de 0 a 3 anos. Então, a gente tem um formato online e presencial, um formato híbrido de capacitação, oficinas práticas. Pode seguir. A gente tem também um material assíncrono, né, uma trilha chamada Bebeteca, onde a gente coloca lá muitos conteúdos de ordem muito prática e consultiva para aplicar no dia a dia.
E a gente está até agora em construção desse guia do monitor, ele vai ficando cada vez mais robusto, então a gente tem esses instrumentais de checklist, então dando exemplos aqui, né? Possibilidades de organização dos espaços de acordo com os formatos de uso, a gente tem checklist de limpeza, como é que a gente mantém e cuida desses objetos, para compra nova de objetos, cuidar dos materiais, e agora a gente está desenvolvendo planos de oficina, então possibilidades desse monitor na situação de grupos fixos, de ter algumas possibilidades, modelos de encontros, né, com rodas temáticas. A gente está trabalhando em 3 eixos, a gente está desenvolvendo. Estou finalizando aqui com essa imagem bem bonita, que eu acho que ela representa muito esse contato com a leitura, com os livros, e essa possibilidade da criança poder exercitar em todas as suas dimensões de desenvolvimento, ora folheando um livro com o seu cuidador, ora escalando ali uma rampa, um escorregador. Obrigada, gente. Obrigada a você, Ana. Parabéns pelo trabalho lindíssimo aí que você tem feito em São Paulo, Recife, Cascavel, tantas outras cidades. Bom, gente, então, dando prosseguimento, eu quero chamar o Tiago. Tiago, vou pedir para você se apresentar, porque meu Zoom deu um pau aqui e eu não estou conseguindo ver todo o seu currículo e sua descrição. Então, pode vir, por favor, e se apresentar para quem ainda não te conhece. Acho que a maioria aqui já está sabendo quem você é, mas mesmo assim tem muita gente nova, viu, gente? Viu, Cláudia? A gente recebeu muitas inscrições e de cidades de fora da rede, assim. Então, é muito bom a gente ter vocês com a gente. Tiago, tá contigo a bola. Bom, primeiramente, né, bom dia a todas e todos presentes aqui hoje. Eu sou o Thiago Brito, estou aqui representando o Estúdio Mais Um, somos consultores da Rede Urban 95. Eu já trabalho com a Fundação Bernard Manir desde 2016 e nos últimos anos a gente vem acompanhando várias cidades da rede. Então, imagino que várias pessoas aqui presentes ou me conhecem, ou conhecem também a Ana e o Luiz, fazem parte do escritório. E hoje eu venho aqui para falar um pouco mais sobre a experiência que a gente teve com as bebetecas, né? E aqui a gente tem um foco muito grande, eu sempre brinco, que é na parte do hardware, né? Que é falar sobre o mobiliário. E a gente, então, vou contar aqui um pouco mais para vocês sobre o que a gente vem desenvolvendo. Hoje eu estou aqui representando o Estúdio Mais Um e o Onírica Urb. Então, a gente desenvolveu esse projeto em parceria. E o ponto inicial que a gente teve foi exatamente criar um mobiliário que ele pudesse ser, né, replicado e levado principalmente para equipamentos públicos. O foco sempre foi as creches, mas eu acho que destacando mais uma vez o que a Ana Maria colocou, ele é aberto para CRAS, UBS ou qualquer espaço, né, que tenha essa abertura para receber as crianças e de uso coletivo. O trabalho que a gente desenvolveu, ele é fruto de uma série de experiências que a gente já fez com 2 cidades aqui presentes, inclusive, Crato e Caruaru, que a gente já vem trabalhando nisso há 2 anos, né? Então já foram feitos alguns testes. E o desafio principal foi desenvolver um mobiliário que ele fosse open design, então que ele não tem fins comerciais e que ele também possa ser fabricado aí por marcenaria tradicional ou por fabricação digital. É um mobiliário também de fácil execução. A gente prezou muito por materiais de fácil acesso em todo o Brasil. Eu acho que como a gente trabalha com uma rede tão ampla, a ideia era conseguir ter materiais aí presentes que pudessem ser encontrados em qualquer comércio pelo Brasil todo, que pudesse ser desenvolvido também com ferramentas padrão, qualquer marcenaria ou Fab Lab, né, isso conseguiria ser feito, e também medidas de fácil execução e transporte. Esse era um outro ponto, que a gente conseguisse ter esses módulos que fossem de fácil transporte e também qualquer carreta conseguisse transportar. E tudo isso com baixo custo e replicabilidade. Então, para isso, a gente criou uma série de módulos, né? Aqui a gente consegue ver os primeiros que estão disponíveis e a gente separou eles em alguns grupos, né? Então a gente tem os assentos voltados aí tanto para os adultos quanto para as crianças, então tem uma variedade grande de assentos. A gente tem também alguns móveis que eles são lúdicos, né? Como o caso do jogo da memória, o espelho, o próprio cavalinho. Tem alguns outros que eles são dinâmicos, que eles estimulam a movimentação da criança, né? Que tem esses bancos com rampas, que as crianças conseguem subir e descer. E tem também alguns outros que são funcionais, como é o caso dos baús, as sapateiras. Então, é um jogo completo, né, que tem uma gama bem ampla, uma diversidade bem grande de elementos organizados aí das mais diferentes formas. E lembrando que eles
que também tiveram inspiração e na forma como trabalha o desenvolvimento da criança a partir do mobiliário. E aí, falando em relação ao espaço, né, esses módulos, eles são totalmente adaptáveis para qualquer tipo de situação. Eles podem ser aplicados, então, em qualquer tipo de espaço, né, desde os mais estreitos até os mais amplos, espaços mais abertos. E aqui eu destaco que eles são para ambientes fechados, né? Esse tipo de mobiliário é para ambiente fechado, até para ele conseguir ter a durabilidade. Ele não é feito para ambiente aberto. E aqui ele pode ser feito tanto em salas fechadas quanto abertas, e o principal é como ele se articula com essa área, né? E como a gente consegue, a partir desses módulos, organizar esse espaço para conseguir receber aí o programa de uma biblioteca. Então, aqui, como a gente pode ver, ele pode se adaptar tanto a salas fechadas, quanto a corredores, quanto a ambientes mais abertos. E a ideia é que você consiga configurar esse espaço da melhor forma e que, inclusive, ele possa ter interação com outros ambientes, né? Como a gente vê aqui na parte baixa, e que possa mesclar também com outros espaços. A ideia é sempre conseguir construir esse sistema, né? Onde a criança ele pode ser acolhida, né? Onde ela consiga explorar ao máximo com segurança. Pode passar para o próximo. E para isso, né, o que a gente vem desenvolvendo agora junto com o guia desse mobiliário, também são as maquetes, para que a gente consiga englobar nesse processo, né, para conseguir projetar e discutir sobre esse espaço, não só os profissionais, né, não só os arquitetos e urbanistas, mas também que a gente consiga trazer uma gama ampla de profissionais, aqui no caso, lá no Crato, né, que foi onde a gente fez o primeiro teste também, a gente consegue ver a equipe da cidade, aí a Sandra e a Jamile trabalhando na maquete, para que você consiga elaborar esse espaço antes dele ser construído, né? Então, a partir desses módulos de papel, você consegue configurar, entendendo ali qual espaço que você tem disponível e criar variações antes da produção. E isso pode ser feito de maneira muito colaborativa. E eu acho que esse é um ponto muito importante também para que você consiga, né, pensar nesse espaço junto com as educadoras, junto também poder trazer as crianças em conjunto, para que isso possa ser discutido, apresentado de uma forma muito prática, né? Sem ser só no projeto tradicional. E, além disso, tem uma outra camada muito importante também, que são os elementos que compõem esse espaço, né? Além dos livros, que eu vou deixar eles de lado aqui um pouquinho, que vai ser falado um pouco mais na próxima fala, tem também todos os outros brinquedos que vão aparecer nesse espaço e que a gente também teve um cuidado muito grande de elaborar algumas indicações e alguns catálogos sobre o que é interessante aparecer nesse espaço. A primeira regra é sem brinquedos de plástico. Eu acho que esse foi um ponto muito importante, que a gente sempre tentou trabalhar bastante, e também dá muito valor aos elementos que são desenvolvidos ali no local, né? Então, aquilo que você encontra nas feiras, que estão muito próximos ali do cotidiano, e que, de preferência, utilizem os elementos naturais. E isso tudo compõe, junto com os livros, né, os elementos aí que estão disponíveis nesse espaço. Agora eu vou mostrar um pouco do piloto que foi desenvolvido no Crato, né, destacando que esse é o terceiro piloto que foi feito. O primeiro também foi feito no Crato, uma primeira versão desse espaço. O segundo foi feito em Caruaru, ao longo do São João, ele ficou um mês disponível lá para as crianças. E a gente fez um terceiro com essa versão final, que é o que está agora lá no Crato, que foi implementado já em uma creche. Aqui a gente consegue ver uma foto, né, de todo o espaço já implementado na creche. Aqui mais alguns detalhes, né, de como o mobiliário se comporta, como ele ajuda a organizar o espaço, também a definir qual a área aí que vai ser tratada, né, qual a área que vai receber essa biblioteca. E o mais importante que é o quanto esse espaço também ele é voltado aí para a interação das crianças, né? Então a criança ela tem uma liberdade e a gente sempre destaca também a questão de não ser um espaço como a gente costuma ver nos shopping centers, né, que as crianças são deixadas nesse espaço, mas é um espaço de muita interação, né, onde a criança ali tem uma interação maior com os cuidadores, com os educadores. Então, esse espaço está disponível aí para a criança explorar da forma mais livre possível. Pode ir para o próximo, Isabel. Então, mais alguns exemplos do que já tem lá no Crato, né, do que foi sendo feito, as crianças utilizando esse espaço, dá para a gente ver e entender como os módulos funcionam, né, como eles se articulam, e também a importância da interação que acontece e a disponibilidade dos livros, né, que essa é a base da biblioteca. Vou pedir para ficar um pouquinho mais nesse. Uma ação que a gente sempre realizou foi, apesar do mobiliário não ser para espaço aberto, a gente sempre fez uma montagem para apresentar para a população também. E a gente vê que isso é muito importante para as pessoas também terem conhecimento, né? E foi muito bacana, porque em todas as ações sempre instigou muito a curiosidade
das pessoas, né, que passavam por ali, perguntavam o que era, para onde que aquele elemento ia, e era um momento também de conseguir expor para as pessoas, né, o que era uma biblioteca, em que creche ou espaço ela estaria disponível, e essa também foi uma ação que foi muito bacana, assim, é algo que a gente super recomenda, né, de montar em algum evento, ter esse espaço disponível para as pessoas conhecerem e saberem o que é uma biblioteca, né, então ele sempre ficou disponível no Crato, e aí eu encerro por aqui. Tiago, muito obrigada. Vi que tem um monte de gente chegando agora. Para quem chegou, a gente começou falando, né, sobre um histórico rapidinho de como surgiram as bebetecas, de onde surgiu esse termo. A Ana Maria, da Descobrir Brincando, trouxe uma contextualização geral do que ela tem feito, como ela tem implementado bebetecas em espaços, em bibliotecas ou nos CELs, né, nos CRAs, em equipamentos públicos, muito relacionado à abordagem Pickler. E o Tiago agora trouxe uma perspectiva diferente de bibetecas, né? Falando um pouco mais desse mobiliário, dessa construção do espaço físico da biblioteca e dessa proposta também de uma biblioteca que ela não fique alocada num espaço único, né? Que ela possa ser também itinerante, que possa estar presente em eventos, em encontros, né? Em seminários, em festividades. Então, obrigada aí, Tiago, pela fala. Já temos algumas perguntas no bate-papo, daqui a pouquinho a gente vai trazê-las. Bom, gente, e agora, para a gente continuar essa conversa, eu quero chamar a Lia e a Maria, né? A Lia e a Maria, elas são da equipe do Instituto ProSaber. A Lia, ela é diretora adjunta do Instituto ProSaber, é apaixonada por literatura infantil desde sempre, foi educadora infantil atuante por 24 anos na rede particular e no terceiro setor, e ela é coordenadora geral da biblioteca do Instituto ProSaber. E a Maria Cília, ela é fundadora do ProSaber, trabalha com educação integral na comunidade de Paraisópolis, pensando na formação humana e o desenvolvimento da leitura e da escrita como ferramenta de transformação social. A Lia e a Maria vão contar um pouco para a gente, né? Porque a gente falou dessa perspectiva ali da biblioteca como um espaço muito de formação de vínculo, né? De autonomia da criança. E agora elas vão trazer um pouco sobre esse trabalho que é feito na biblioteca, né? Como que a gente trabalha dentro de uma biblioteca, porque a gente sabe que não adianta a gente construir os espaços e deixar só o equipamento, só o espaço lá. A gente precisa ter uma proposta para esse espaço. Então, é um pouco isso que a Maria e a Lia vão compartilhar com a gente. E aí eu queria pedir para a Lia começar um pouquinho contando para a gente, falando aí de como que o livro, né, deve ser esse livro para a primeira infância, como que ele pode ser apresentado para a criança, como é um pouco o trabalho que vocês fazem lá na biblioteca do ProSaber. Lia, está contigo. Bom dia, obrigada pelo convite. Estou aqui ansiosa para contar um pouquinho, sempre falar de livro e criança é uma delícia. Então, no ProSaber nós não temos uma biblioteca específica, né? Nós temos muitos brinquedos, muitos livros, porque o nosso foco são os livros mesmo, né? E o principal é atrair os pais, que a maioria das pessoas, porque a nossa biblioteca é aberta ao público. Nós temos grupos fixos de crianças de 4 a 8 que frequentam lá a escola, frequentam programas fixos, e temos essa biblioteca aberta para a comunidade. E os bebês vêm com as mães, tanto de um posto do Einstein que tem ali, quanto das creches no fim da tarde. Todas as crianças e mães que entram, nós nos oferecemos, que nós achamos que a coisa mais importante de tudo é o atendimento. A gente fala, pode estar fazendo qualquer coisa, para e vai atender a mãe com a criança. E muitas mães vêm trazendo os filhos mais velhos, e a gente fala, e o bebê, você não vai fazer, não vai ler para ele? Ela fala, ele não sabe ler, não. E aí nós temos, então,
as equipes formadas, né? Nós temos preocupação com formação e principalmente com atendimento de valorização desses pais. E então mostrar para esses pais, mostrar não, né? Ler com as crianças, com os bebês, para eles verem que o bebê gosta, né? Pode ser que ele não esteja ali prestando atenção, mas uma mudança de tom de voz que você faz já muda, né? Então, temos o mobiliário, temos algumas estantes baixas com esses livros selecionados, temos uma super curadoria, porque achamos que tem que ter, a escolha é muito importante, no sentido de livros com narrativa, não só livros que mostram triângulo, vermelho, azul, né? Então, que vale, é muito fácil você pegar aqueles livros que aperta o botão assim, faz um barulho. Agora, quando você olha para o bebê e você conversa com ele, você vê que ele está ali olhando para a sua boca, né? Que ele está aprendendo. Isso que você traz é muito interessante, né, e muito importante, porque às vezes a gente fica com a impressão de que o livro para bebê, para criança pequena, são esses livros que precisam ser didatizados, né, que a gente precisa ter um objetivo pedagógico especificamente com eles, né? Esses livros brinquedos que muita gente diz, né, que é isso que você vai apertar um botão, vai fazer um som. Então, você pode contar um pouquinho para a gente como que é feita a seleção desse acervo? Quais são as características que um bom livro, né, ele deve ter? Como que vocês aí no ProSaber fazem essa seleção de livros? Nossa, é uma procura, porque os pais dão muita preferência, né, por livros de marcas, então já vem com aquela coisa da Peppa, da não sei o quê, e eu acho que a nossa obrigação como educador é apresentar outras coisas, é justamente, então não dá para falar, ah, mas eles gostam, sim, eles gostam, é como eles gostam de ficar olhando para o celular, mas você tem que mostrar que o celular não está proporcionando para ele todas as experiências que um livro proporciona. Um texto, palavras diferentes, a arte, a qualidade da ilustração, a surpresa, né? Isso tudo é uma coisa tão ampla de possibilidades, né, que um livro traz, e eu falo muito para os pais que o livro ele traz as histórias, trazem palavras que nós usamos no cotidiano, e isso proporciona para a criança novos encontros. Então é isso, até tudo tem o livro tem o afeto, tem a materialidade, né? Eles amam, eu sei que não tem muito, os livros pequenininhos, a gente tem uma cesta cheia de livro pequenininho. A primeira coisa que eles chegam é ficar mexendo nesses livros pequenininhos. E aos poucos nós vamos mostrando e lendo para os pais, para eles que se encantem também, porque qual é o contato deles com a literatura infantil? Né? O contato eles, a maioria não teve contato com literatura infantil. Então, Uhum. são coisas tão maravilhosas, né? Eu estou com a minha neta aqui hoje, de 10 anos, esse livro era um favorito dela, porque tem todo um... Ela ficava horas lendo e repetindo, né? Tem os bichos, tem os animais, que eu acho que é uma coisa que livro ilustrado, livro informativo para bebê também é muito gostoso, né? Porque que facilite. E eu acho que é isso, é lendo e um livro que você goste. Não adianta você Sim, querer ler para um bebê um livro que você acha chato, né? sim, sim. Então, esse aqui é uma delícia, né? São livros, esse novo da Lúcia Iratsuka é a coisa mais deliciosa do planeta. Esses que contêm uma música que você já conhece, né? É um jeito gostoso de chegar perto. E desculpa, pode falar. Não, não, eu estava comentando aqui que muito boas dicas, né? Eu imagino que vocês devam ter um acervo aí incrível, inclusive, se puderem depois compartilhar com a gente, compartilhar com a rede, que eu acho que é sempre muito bom. Gostaria muito. É uma infinidade, né, de coisas e eu acho que a gente tem que respeitar o gosto do bebê também, né? Ele vai achar lá
Tem muito bebê que não gosta de livro de tecido, a gente percebe. Ou ele, não sei se ele acha que não é livro. Sim, e às vezes a gente acha que é só esse tipo de livro, né? Que para É bebê a gente só, só pode não. oferecer os livros plásticos, aqueles de banho ou só o de tecido, né? E na verdade, o bebê, a criança, ela está aí querendo explorar o mundo. Ela é uma grande cientista, né, Lia? Sim, Querendo então eles estão, conhecer. tudo que a gente minimiza, acha que bebê só gosta daquelas coisas. Então, eu estava lendo ontem, os livros de bebê até X meses tem que ser preto e branco, com cores definidas. Eu não sou nenhuma especialista, isso eu estava preocupada, acho que eu falei para vocês que eu não sou especialista, mas a gente tem o dia a dia, né, das Sim, crianças, dos pais que entram. Tem um encanto com o espaço, a nossa biblioteca é bem bonita, não é separada, a gente tem essa mobilidade de objetos e brinquedos que nós colocamos num tapete grande à medida que eles chegam, temos um cantinho para eles ficarem lá com as mães, e nas férias, que quando as crianças não estão na creche, né, porque aí a gente prepara um grande espaço para as mães passarem mais tempo, né, com os bebês. Isso dizendo os bebês sim, de SEI, né? sim. Muito bom, Lia. Agradeço seu compartilhamento aí da experiência que vocês fazem. Convido todo mundo a conhecer também o trabalho da Lia e da Maria aí no ProSaber. E eu tenho uma questão aqui para a Maria, que é o seguinte, né? O Paulo Freire, ele dizia que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. E a gente sabe, né, que as crianças aí, como essas grandes cientistas que estão querendo aprender e descobrir sobre esse mundo natural, social, muito em contato com a arte, com a natureza, né, com as músicas, quando elas estão em contato com esses elementos, elas já estão aprendendo a fazer essa leitura de mundo. E há um tempo atrás, a gente tinha muito essa dualidade sobre a linguagem escrita para as crianças na primeira e primeiríssima infância, né? A gente traz, não traz, apresenta, trabalha ou não trabalha, né? E eu queria te perguntar um pouco sobre isso, Maria. Como que você vê esse processo, né, de trazer o universo da leitura, e da linguagem escrita para a educação infantil? Como que a gente pode construir esse vínculo que seja saudável, que seja sensível, que faça sentido para a criança, trabalhando com o livro, com a literatura? Obrigada, Isabela. Já que você falou do Paulo Freire, eu vou responder a sua pergunta juntando com uma da Tamires, que fez aí no bate-papo, sobre letramento, né? O Paulo Freire, ele diz assim, será que um professor, né? Será não, ele afirma, nenhum professor se torna professor numa terça-feira, 4 horas da tarde, como de repente, um belo dia ele virou professor. Não existe isso, é um processo constante de formação. Assim também é a alfabetização, né? A decodificação, você aprender a ler, você ser um leitor, é um processo de formação. Por isso, tanto a importância da biblioteca, das bibliotecas, porque isso tudo é um processo que a gente chama, né, de letramento. Então, só para lembrar para todo mundo e a gente ficar na mesma página da diferença, né? A alfabetização é aquele processo de uma codificação, de entender os códigos, né? Da gente entender como é que se constrói o código da leitura e da escrita. E o letramento é o que você falou, essa é o sujeito, no nosso caso aqui de todos nós, né? Da criança, ela entender esse mundo que ela vive, né? E esses códigos de o que é, por que eu leio, qual é o sentido da leitura, isso tudo é a linguagem que permite. Então, eu acho muito bonito a gente estar aqui discutindo esse trabalho, né, do adulto, né, desse mediador ou desse monitor, enfim, quem é essa pessoa que está na biblioteca ou que está numa biblioteca para crianças maiores? A gente tem que lembrar que em casa a gente é pai e mãe, muitas vezes a gente esquece, né, desse trabalho e a gente não deveria esquecer, todo dia a gente deveria ler um livro para os nossos filhos, mas no espaço público, quando a gente é educador, é nossa missão criar essas interações que o Tiago usou bastante essa palavra,
que é a gente poder interagir, a gente deve interagir com esse bebê. Então, quando o bebê chega, isso que a Lia está falando, que é a coisa mais linda da gente ver essa interação do adulto com a criança, é o tom de voz, é o acolhimento, é a gente, na nossa experiência do PRO, né, mergulhado dentro de uma comunidade em situação de vulnerabilidade, é a gente ser modelo para essas famílias. Então, muitas vezes a gente cobra muito das famílias que elas leiam, que elas façam isso, aquilo outro, mas, na verdade, elas nunca experimentaram. Então, a gente cria espaços de experiências para as famílias e para os bebês e para as crianças, todas as idades que a gente recebe. Então, acho que isso que é super importante, a gente entender que ali a gente está mergulhando todo mundo nesse letramento. Então, como é que a gente faz esse mergulho? Precisa ter escrita, né, em todos os lugares, precisa ter a lista dos livros, as crianças precisam, na medida que elas vão se entendendo, percebendo esse mundo letrado, aonde que tem a lista dos livros recomendados daquela semana, ela entender que alguém registrou ali o livro preferido daquele bebê. Então, toda essa imersão é muito importante e faz parte desse trabalho do educador. Então, a gente tem que lembrar do nosso papel de educador e nesse papel de menos cobrança e ser esse lugar de trazer essa alegria. Eu achei tão bonito alguém aqui que se apresentou assim, eu sou... falou o nome do lugar e vim cheia de sonhos. Eu acho que a gente para ser esse lugar cheio de sonhos que permite as pessoas terem um momento de tranquilidade, de experimentar viver sem o celular, né? Olha que poder que a gente tem de criar essas experiências e conexões com essas famílias, com esse cuidador que chega. Talvez seja o único lugar que ele está longe, que ele pode ficar longe do celular. E na nossa experiência, quando a gente pede o feedback, né, quando a gente faz as avaliações com as famílias, como é poderoso esse empréstimo, né? No caso do PRO, a gente empresta livros, eles podem levar livros todo dia para casa, que está tudo bem perder alguns, não tem problema, a gente não fica ansioso, mas é o retorno que eles dão. Que maravilha que agora eu tenho um assunto para contar para o meu filho, eu não fico só perguntando, e aí, como é que foi a escola? Você comeu o quê? Você brincou do quê? Então, você tem essa parte, mas você também pode contar e conversar com ele sobre essas histórias tão lindas que disparam tantas outras conversas, né? Então, eu acho que a gente tem uma missão aqui como educador de ser esse adulto que acolhe, que tem o afeto, que proporciona tantas experiências que vão garantir não, a gente quer que contribua largamente para a alfabetização e para uma escolaridade mais tranquila, né? A gente tem que lembrar que não é de repente. E tanto é prova disso o que aconteceu na pandemia. Nossos alunos de primeiro ano ficaram, meu Deus, e agora? Né? Eles não sabiam do que se tratava, porque como fez falta a participar da escola com 4 e 5 anos, assim como faz diferença participar do 0 a 3. Então, a gente quer convidar todos vocês, quem quiser vir. A gente tem um videozinho da biblioteca, que é virtual, para vocês conhecerem, mas foi como a Lia falou, a gente adoraria ter uma biblioteca gigante, mas a gente tem uma biblioteca linda, infanto-juvenil, toda com as portas escancaradas para a rua e o cantinho do bebê. Então, e o bebê, quando não estão as crianças dominando, os bebês se espalham. Muito obrigada, Maria. Bom, então fica o convite aí para quem quiser conhecer o Pro Saber. A gente aqui desenvolveu um trabalho também com um projeto que a gente tem chamado Balaio de Livros aqui no CECIP. A gente desenvolveu um trabalho com algumas cidades da Rede Urbana 95, muito focadas assim nessa questão prática, né, de como a gente trabalhar a leitura com essa primeiríssima infância, como a gente trabalhar o objeto livro. Então, a gente falou bastante, né, sobre como selecionar esse acervo, que tipos de materiais oferecer, a importância de oferecer um acervo variado, né, um acervo que ele não seja somente com histórias, com temáticas muito de bebezinho demais, né, que a gente ofereça temáticas que sejam próximas das realidades das crianças, de autores locais. Então, fica o convite, vou até pedir para a equipe colocar aí no bate-papo a publicação que surgiu desse projeto, né? A gente tem uma publicação
e um PowerPoint também. Convido todos vocês a conhecerem que aqui no webinar é um tempo muito curto para a gente aprofundar, né? Essa foi uma formação, um projeto que durou alguns meses, então convido todos vocês também a acessarem esse material. Eu vi que tem muitas bibliotecárias participando do nosso encontro hoje. Eu imagino que vocês já tenham muitas experiências para compartilhar com a gente, então também, se quiserem deixar o nome de vocês, né, o telefone, de onde vocês estão falando aí no bate-papo, eu acho que seria incrível a gente ter uma rede de bibliotecárias pela primeira infância, né, que trabalham com as crianças na primeira infância. Quem sabe a gente não consegue somar o trabalho de vocês e se juntar a esse trabalho que a gente tem feito em alguns equipamentos e interligar, né, isso que é feito nas bibliotecas municipais, o que é feito nas creches, o que é feito nos CRAs, enfim. Bom, gente, então agora eu queria convidar duas cidades que têm desenvolvido um trabalho bastante interessante com bibliotecas na Rede Urban 95. São Paulo, eu não sei se já chegou, a pessoa vai falar de São Paulo, está por aí? Acho que é o Eduardo, não é isso? Isso. Eduardo, Eduardo, não é isso? Isso. Bom dia, gente. Eduardo, bem-vindo, bom dia. Conta um pouquinho para a gente, por favor. A gente tem 3 minutinhos para você falar como que tem sido esse trabalho aí nos céus. Vai ser rapidinho. Bom, as bibliotecas aqui na cidade de São Paulo, elas seguem as metas que estão previstas no nosso Plano Municipal da Primeira Infância, que é de ampliar o envolvimento das famílias e da sociedade na valorização dos cuidados e vínculos na primeira infância e tornar um ambiente da cidade mais acolhedor para as crianças de 0 a 6. Com a parceria com a Bernard Van Lee e o Descobrir Brincando, nós inauguramos agora em setembro a nossa primeira biblioteca no Céu Barro Branco. E a ideia é expandir para os outros céus, nas bibliotecas dos céus, e também tem uma outra ação aqui na prefeitura, que é nas bibliotecas que são administradas pela Secretaria de Cultura, onde a gente tem 16 equipamentos que são equipadas com mobiliários para a primeira infância, e também temos 4 salas exclusivas para a primeira infância nessas bibliotecas. A ideia é a gente expandir esses espaços nas bibliotecas também para 54 bibliotecas administradas diretamente, além da expansão das bibliotecas que está acontecendo no Celso. Então, da experiência de Cascavel, a gente teve o prazer, né, de conhecer a Ana Maria, ela foi essencial nesse projeto de implantação da Bebeteca. Nós temos hoje uma Bebeteca num centro de convivência que fica no bairro Morumbi, mas a gente agora em 2024 já estamos em fase de licitação e aquisição, e nós vamos ter bebetecas em todos os nossos centros de convivência, que são 7, e nas 9 unidades de CRAS. Então, as nossas bebetecas aqui em Cascavel, elas ficam nesses equipamentos de assistência social, e a gente trabalha com grupos fechados, não é uma biblioteca, não é uma biblioteca aberta para uso da população. No centro de convivência, a gente trabalha com famílias que são acompanhadas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de 0 a 6, e no CRAS, as famílias que são acompanhadas pelo serviço do SUAS chamado PAIF. Então, a partir do acompanhamento que a gente promove para essas famílias, né, com as nossas equipes, a gente utiliza os espaços da Bebeteca para fortalecer o vínculo dessa família, para fazer as rodas de conversa, falar de diversos assuntos, inclusive as cuidadoras, né, a grande maioria são mulheres que participam. Lá no CCI hoje, em torno de 50 famílias fazem uso. A Elitiene, que até está acompanhando aqui, elas dividem os grupos de famílias com crianças de 0 a 2 anos e crianças de 3 a 5 anos, daí nos dias da semana. E essas mães cuidadoras frequentam esses locais, e ele é tanto um espaço de fortalecimento de vínculos das famílias, né, da família, mãe, cuidadora, criança, ou entre os irmãos e as crianças, um espaço de socialização das crianças, e também um espaço de fortalecimento de vínculos comunitários, porque as mães acabam se tornando amigas, trocam experiências, trocam angústias, e elas são muito felizes de ter esse espaço para frequentar. E assim, para quem está, né,
formatando e buscando esses espaços, eu acho que para nós, assim, foi essencial ter essa orientação do Descobrir Brincando, né? Porque só implementar esse equipamento e não saber por que ele existe e como fazer essa interação para as famílias, eu acho que ele não teria, né, esse resultado que ele tem hoje. E aí, ano que vem, a gente vai apresentar aí a nossa rede de bebetecas aqui de Cascavel, que nós teremos 9 unidades de CRAS com as bebetecas e os nossos 7 centros de convivência. Inclusive, o CRAS Central, que tem uma equipe volante que se desloca para a área rural de Cascavel, vai ter os equipamentos para montar esses espaços itinerantes, como o Thiago mostrou para a gente por aqui. Então é isso, Bela. Obrigada, Polly. Esse trabalho, eu sou muito fã. Aí foi a primeira cidade que começou, né, a trabalhar na assistência social, a fazer um trabalho de implantação de um espaço desse na assistência. Então, a gente foi anexando isso junto com o álbum do bebê, com outras ações que estavam sendo feitas. Então, foi um trabalho bastante inovador e bonito. Vou seguir aqui com as perguntas. A gente tem um comentário da Angelita de Colinas. A Angelita disse que lá eles estão iniciando a Trenteca, que é uma biblioteca dentro de uma estruturinha de trem lá, que eu sei que Colinas tem uma relação especial com a linha do trem, com o trem que passa lá na cidade, né? Num trem estilizado que vai aparecer nos eventos, com espaço para interação de cuidadores e seus bebês, logo assim que terminar as enchentes, né, Angelita? Muito bem, estamos solidários aí a esse momento que vocês estão vivendo e parabéns pelo trabalho bonito. Temos aqui também presente, gente, queria ressaltar, novas cidades que nunca apareceram nos webinars antes: São Leopoldo, Itaquaquecetuba, Novo Hamburgo, Itapirã, Ponta Porã, Estância Velha e Jarinu. Então, obrigada pela presença. E a gente tem aqui duas perguntas. Duas não, opa, apareceram mais, espera aí. Tamires Raquel disse: Fortaleza está ansiosa para implementar a nossa primeira bebeteca. Esse processo de leitura para o bebê também faz parte do letramento? Acho que essa pergunta é para Maria. Vou ler algumas outras e depois a gente faz a rodada de resposta, tá? Bom, não, acho que era isso. Maria, então você pode responder essa, depois eu vou passar para o Tiago as outras duas. Eu acho que eu comecei por ela, né, respondendo, acho que sim, faz parte do letramento. A gente entendendo que o letramento é tudo aqui, todas as interações e toda a exposição e as experiências que a gente vai criar para o bebê, para a criança, para essa compreensão da linguagem. Então, fazer a leitura e participar de uma biblioteca com esse eixo do cuidador, do educador, está ali mediando leitura, faz parte, sim, do letramento. Obrigada, Maria. E agora eu acho que a gente tem duas outras perguntas para o Tiago. A gente tem ali uma do Elis de Fortaleza, né? E aí Elis pergunta: vejo muitas pontas no mobiliário, vocês pretendem arredondá-las? E também sobre os objetos pequenos nos brinquedos naturais, entre 0 e 3 anos. Essa é uma preocupação? Acho que essa é uma questão, né, aí do risco que a gente sempre discute. E a Milena Greco pergunta qual é o valor médio da implantação nos moldes que o Tiago falou. Tiago, está contigo. Respondendo, então, a primeira pergunta da Elis, né, eu vou colocar por duas frentes aqui. Primeiro, tem uma questão técnica, né, falando sobre a questão das pontas. Isso foi amplamente discutido, a gente discutiu aqui, acho que foi algo que a gente discutiu bastante, inclusive, né, dos testes que foram feitos, o material que está sendo desenvolvido, inclusive, como guia para esse mobiliário, e tem alguns pontos que são destacados. O primeiro é em relação ao acabamento, que a gente sempre deixa a indicação de todas as pontas, todas as faces serem muito bem acabadas, lixadas e arredondadas ali com lixa. Eu destaco também que é um mobiliário que ele é mais simples, né, até por questão de facilitar a fabricação. Então, a gente teve esse cuidado em deixar essa indicação para ele sempre ser muito bem acabado. E, além disso, ele também é disposto, né, sempre nesse conjunto, exatamente porque a criança ela não fica exposta a tantas pontas, porque eles estão sempre juntinhos, né? Esse mobiliário ele vem em um conjunto, isso ajuda também a diminuir essa questão. Mas, para além disso, tem um segundo ponto que eu queria destacar,
que é a Bebeteca, ela tem um foco na primeiríssima infância, dos 0 aos 3 anos, e é um período ainda que a criança tem uma movimentação muito lenta, diferente quando as crianças começam a crescer. Dentre os testes que a gente fez, inclusive, a gente até abriu um pouco mais a idade em alguns deles, e a gente percebeu, conforme a criança vai crescendo, ela vai ficando mais rápida, ela quer pular, ela quer correr, ela quer se desafiar, e o espaço da Bebeteca não é voltado para esse tipo de atividade, né? Um espaço ali exatamente para leitura, para uma exploração muito mais lenta. Então, acho que tem esse ponto a ser cuidado também, e ela é voltada para a primeiríssima infância. Eu acho que isso é algo muito importante também a se destacar. O que a gente fez no último teste foi, próximo à Bebeteca, criar um espaço com elementos naturalizados para que as crianças pudessem também correr. Então, os maiores tinham um espaço onde eles podiam correr, pular, e foi uma experiência muito interessante, que a gente observou, né, o quanto as crianças se direcionavam, né, aquelas que queriam correr, pular e se desafiar, iam para essa área mais naturalizada, e aquelas que queriam ler o livro, ter uma atividade mais introspectiva, se direcionavam ao espaço da Bebeteca. Então, eu vejo que é sacado que a Bebeteca tem esse nome, inclusive, porque ela é muito focada nos bebês e nessas atividades mais lentas. Em relação à pergunta da Milena sobre o custo, a ideia é que um espaço desse completo, ele fique aí por volta de R$ 20 mil, né? Isso equipado e com mobiliário. Isso tem uma variação muito grande, né? Porque no Brasil a gente tem uma variação muito grande, tanto dos materiais quanto de mão de obra para fabricar, mas eu acho que esse é um valor base aí que dá para ter uma noção sobre quanto custa para estruturar um espaço desse, de aproximadamente 25 metros quadrados. A gente pode colocar algo em torno disso para ter uma noção. Obrigada, Tiago. Chegaram duas outras perguntas aqui que eu vou passar para a Ana Maria. A primeira pergunta é sobre a formação dos profissionais. Ana, você pode responder essa, por favor? Claro. Então, o processo formativo, a gente tem algumas possibilidades, né? Então, a gente usa sempre de um formato híbrido, a gente acha muito importante esse contato presencial, então, exemplificando aqui nesse formato do CELS aqui em São Paulo, como a gente tem conduzido e como a gente conduziu em Recife, é uma semana, né, de processo formativo presencial, onde a gente faz uma eleição das temáticas e mensagens principais ali para esse funcionamento começar a acontecer, e a gente termina com oficinas práticas. Então, a gente faz, e já calha, né, com abertura e funcionamento, logo imediatamente após a montagem do espaço, a gente termina com as oficinas práticas, onde a gente traz as famílias, essas famílias começam a chegar, e a gente faz ainda, né, com a gente dando esse suporte para esse profissional. Além disso, tem também o conteúdo todo assíncrono, onde esse profissional vai ter acesso, que é a trilha Bebetecas, né, nessa nossa plataforma, que é uma plataforma de microlearning, e esses instrumentais, esse guia do monitor, que a gente tem a versão digital, e também a gente deixa uma versão impressa em cada Bebeteca, que ele traz esses instrumentais mesmo, que são bem de ordem prática, desde primeiros socorros, né? Aconteceu uma mordida na Bebeteca, um trauma, né? Uma batida de cabeça, essa criança, esse familiar chegou com um estado febril, o que a gente faz? Então, tem desde protocolos de primeiros socorros, manutenção, limpeza dos materiais, como que eu posso, possibilidades de organização desses espaços, então, fotos e vídeos muito explicativos. É um grupo de bebês que não se locomovem. Como que eu posso organizar esse espaço? Justamente a Bebeteca tem essa possibilidade, essa flexibilidade, né? Através dos equipamentos, os lugares onde você pode guardar e montar cenários que atendam grupos etários, né? De crianças, bebês. De repente eu tenho ali naquele uso livre, bebês pequenos e crianças de 3 anos, né? No mesmo espaço. Então, como é que eu organizo melhor esse espaço? Então, acho que essa é a orientação técnica que a gente tem realizado, e a ideia é que a gente possa também acompanhá-los, né? A partir do momento que vão surgindo as dúvidas dessas famílias chegando. Então, existem várias, né? Dependendo de acordo com o território, até aqui no CELS, no contexto do CELS, cada território tem suas particularidades. Então, eles vão trazendo essas questões no pós, né? Depois que está funcionando, a gente ainda faz um período aí de acompanhamento.
Obrigada, Ana. Eu acho que você até começou a responder a outra pergunta que chegou da Grazi Ela, que é sobre se tem algum município que já implantou bebetecas em UBSs. Alguma orientação específica, considerando a higiene, limpeza dos mobiliários, livros, brinquedos para manutenção da segurança sanitária? A Angelita também fez um comentário, né? A Angelita é secretária de Saúde de Colinas. Ela disse que aqui temos uma sala dos 1000 dias, também com livros, em frente à sala de vacinas. E temos tido resultados muito bons na questão da aceitação da vacina e menores desconfortos, além da maior tranquilidade de cuidadores e relação da criança com a própria UBS. Sobre limpeza, está dentro da rotina diária das servidoras. Então, a Angelita compartilhou essa experiência. Eu não sei se a Ana tem alguma outra experiência nesse sentido também para compartilhar. Nós não temos nenhuma experiência dentro da saúde, né? A gente participou por muitos anos dentro ali, pertinho, vizinho ali do ProSaber, no programa Einstein na comunidade de Paraisópolis, no programa materno-infantil, onde a gente acompanhou e fazia uma assessoria, então, nessas rodas de gestantes e pais e bebês, um equipamento da saúde, então, sempre, né, com esse olhar redobrado. E a gente tinha ali materiais, mas para dizer que mesmo lá na bebeteca, que não sendo no equipamento, eu acho que é uma possibilidade bem interessante, até como a Angelita trouxe aqui, essa experiência de estar na saúde. Eu acredito que esses protocolos de higiene, então a gente tem até um parceiro que no processo de orientação técnica, a expertise é a creche segura, né? Então ela faz esse treinamento, tanto de primeiros socorros, como de saúde na bebeteca. Então, para cada material, a gente tem uma diversidade de materiais, né? Então, tem a madeira, tem metal. Como que o fornecedor traz as suas especificações de como faz a limpeza e manutenção, sempre com esse olhar também para a saúde. Então, dependendo do tipo de material, vai ser um tipo de procedimento. Então, a gente estabelece ali rotinas. O que eu tenho que fazer diariamente, o que eu tenho que fazer semanalmente, mensalmente, em termos da manutenção da higiene desses objetos. Tecidos, como se eu mando uma vez por semana para lavanderia, as bonecas e bolas de tricô. Então, ali existe, né, essa diversidade de materiais que enriquece também essa possibilidade de exploração sensorial da criança, né, nesses 0 a 3 anos. Então, tem também esse aspecto que é papel desse profissional, mediador desse espaço, cuidar disso também. Obrigada, Ana. Gente, começaram a chegar várias perguntas pelo bate-papo, muito bom. Não sei se dará tempo da gente responder a todas elas. Eu vou colocar mais uma aqui. Quem ainda quiser muito fazer alguma pergunta, pode colocar, que a gente vai tentar passar para mais uma. Mas as que não forem respondidas, a gente se compromete a enviar para vocês depois, tá bom? A Marcela Rodrigues parabenizou pelas ótimas falas. E disse, sabendo da importância de contemplar a primeiríssima infância nos espaços urbanos públicos externos, como praças e parques, eu gostaria de sugestões de como oferecer de forma permanente, atrelado aos mobiliários de brincar, o exercício da leitura para a primeira infância nos espaços públicos externos. Marcela, eu acho que essa sua pergunta ela é muito boa, né? A gente tem algumas iniciativas aí em várias cidades, tem as gelotecas, as casinhas dos livros que ficam junto com nos espaços públicos, né? Mas são estruturas que ficam ali e os livros ficam disponíveis. Não há, nesses casos, um serviço atrelado a elas, né? Eu acho que tem algumas cidades, Fortaleza tem uma experiência interessante, né? Das estruturas ali, das bibliotecas que ficam nas praças, né? Dos espaços de leitura. Não sei se o Thiago pode contar um pouco para a gente também, se tem alguma experiência que conhece nesse sentido, ou se outro palestrante quer também compartilhar com a gente, ou até abro aqui para alguma cidade, uma gente que queira fazer um comentário com relação a isso. Vamos lá. Vou fazer um breve só reforçando o que você colocou das geladeiras, né, que funcionam como bibliotecas, que eu acho que foi uma experiência muito interessante. A gente também fez em Brasileia. Eu acho legal destacar o que foi feito em Brasileia, que teve um baú que foi colocado no coreto da praça, que tinha também livros disponíveis para as crianças. Eu acho que destacando também aí da pergunta da Marcela, que é o que ela vem desenvolvendo, inclusive, junto com a gente atualmente, essa questão de como a gente consegue pensar esse mobiliário também apto para receber esse tipo de atividade em espaços públicos, né? Como eu coloquei, a Bebeteca é para espaços fechados,
mas a gente vem também trabalhando em desenvolvendo isso para espaço público. Então, vou passar também já direto se alguma outra cidade tiver alguma experiência também sobre como disponibilizar esses livros em espaço público, eu acho que é bem interessante compartilhar. Alguém? Dou-lhe uma. Eu posso falar rapidinho? Acho que é Maria. importante. Eu vou abaixar aqui depois minha mão. Acho que é importante também, acho que as iniciativas têm várias, né, desse entendimento que deixar um lugar permanente para os livros, mas é fundamental que tenha alguém que cuide. Se não tiver um dono esse lugar, ele fica abandonado, nem que seja algum pai, alguma mãe, ou alguém que frequenta a praça ser responsável. Então, lá no Rio, a gente tem uma praça que foi adotada, e aí sim funciona, porque aí eles fazem parcerias 2 vezes por semana com uma organização, 3 vezes com outra, e quando não tinha essa parceria, não funcionava, acabou sendo deteriorado. Sim, Maria, eu acho que é nesse sentido também que a gente vinha falando, e eu vinha falando atrelado ao serviço, muito também com relação ao uso desse livro, desse material, né, e da valorização desse espaço, né, o que vocês trouxeram, a Ana também trouxe, o Tiago, dessa interação e do trabalho com esse adulto. Então, a importância da gente não só oferecer o equipamento, oferecer o espaço, disponibilizar os livros, mas também fazer um trabalho. Então, vamos promover ali espaços de contação de história, com uma rotina, com uma sistemática, né? As famílias sabem que uma vez por mês, de 15 em 15 dias, ou toda semana, vai ter uma contação ali que vai usar aqueles materiais e vai promover o uso desse espaço e qualificar também o uso, para que as pessoas entendam e valorizem e se sintam também donas daquilo ali, né? E automaticamente ajudem a cuidar, que a gente não tenha só um dono, mas que todas as pessoas se sintam ali contempladas e também pertencentes e donas desse espaço, né? Bom, chegou mais uma pergunta aqui, foi da Karina Ortega. Eu vou fazer essa pergunta e a gente parte para o encerramento. A Karina perguntou se a gente disponibiliza algum documento de diretriz de implementação das bibliotecas. Catarina, a gente está preparando, o Estúdio Mais Um está preparando o material, a Descobrir Brincando também está preparando um outro material. A gente tem já esse material sobre leitura e literatura na primeira infância, que o Balaio de Livros preparou. Tudo isso vai estar disponível no nosso site. Assim que tudo estiver pronto, a gente pode também mandar por e-mail para vocês. Quem quiser já deixa o e-mail aí no bate-papo. Não sei se alguém mais gostaria de fazer alguma consideração, senão eu vou passar para os nossos convidados para eles fazerem uma fala de encerramento. Vamos começar de trás para frente dessa vez? Então, Maria, Lia, Tiago e Ana. Vamos lá. Um minutinho. Tá, é só reforçar o convite. Venham, quem estiver em São Paulo, vem conhecer, nossas portas estão abertas. E quem tiver dúvida, eu acho que a gente pode, vou escrever o meu e-mail aqui, ele escreve o dela, podem ficar à vontade também para acessar a gente e procurar. Vi que alguém pediu um vídeo da nossa biblioteca virtual, aí a gente manda, tá bom? É um prazer falar com vocês, adorei ter gente do Brasil todo. Nossa, Obrigada. foi muito bom, porque ver sonhos se acontecendo, né? Parece mentira, assim, a gente então que é mais velho e fala, gente, existe isso nesse país, é muito, muito legal. É como a gente lá no PROC tem essa biblioteca linda, as pessoas ficam até meio tímidas de entrar, né? E eu acho que a obrigação nossa que estamos trabalhando com isso é apresentar esses espaços lindos, com material de qualidade, e possibilitar essa interação da família, que nunca teve essa interação com esse tipo de material, com esse tipo de literatura e de brinquedo, da gente proporcionar isso, né? Poder, né? Já que nós temos esse alcance, se tomara, né? E o trabalho de formiguinha, para mim, é o mais importante. Obrigada, gente. Adorei participar. E estamos lá para quem quiser ir conhecer. E quero conhecer os outros também, Thiago e Ana. Obrigada, Lia. Tiago? Ops.
Queria agradecer por esse espaço de troca aberto aqui. Eu acho que é o mais importante, o mais rico assim que a rede pode oferecer, né? E, inclusive, tendo as cidades aqui todas participando, acho que muitos participantes aqui hoje como parte ativa desse processo. Então, eu queria muito destacar esse ponto, né? Que esse aqui é muito mais um convite para todo mundo participar, explorar, pensar novos espaços em conjunto com a gente, né? A gente está aqui exatamente disponível para pensar junto com as cidades. Então, para vocês também trazerem todas as experiências que tiverem, ou também que tiverem curiosidade, que a gente está aqui para explorar cada vez mais com vocês essas possibilidades. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Gente, eu assim também nesse coro do agradecimento e celebração, né? A gente está assim aqui, o pessoal aqui no DB, a gente está celebrando esse ano de 2023. Até o final da semana que vem, a gente vai ter instalado e entregue 12 bebetecas, né? Em 12 céus. Então, assim, eu acho que isso quando a gente vê e a gente acompanhando como acontece, a vida como ela é, uma coisa que, a princípio, eu nem estava no meu radar e que é uma coisa que até emociona, é você ver, porque a gente pensa muito, né? A gente fala muito, claro, da perspectiva do bebê, do 0 a 3 anos, e a gente sabe que é uma cadeia de cuidado, né? Então, esse olhar para esse adulto, para esse cuidador. E a gente presenciou cenas que realmente emocionam. Então, como a chegada de uma criança de 1 ano de idade, com paralisia cerebral, e essa mãe, ela se acomodou no tablado, né? Que tem um grande colchonete. E, além da criança ter essa possibilidade de estar lá, nessa interação, é nítido aquela mãe que suspira, ela deu um suspiro, e ela falou que ela não poderia ir com essa criança lá na cidade de Tiradentes para nenhum outro espaço com o filho dela. Então, é você tornar isso acessível, né? Então, assim, e é um espaço, é o melhor para quem mais precisa, assim, quem olha ali os espaços, né, das bebetecas, realmente é o melhor, né? Então, assim, a gente trazer essa possibilidade, dar acesso, né, muitas vezes a essas famílias que a gente sabe que para se deslocar com um bebê pequeno é difícil, é complicado, não é fácil, é uma demanda grande. Então, assim, a gente vê o funcionamento, é o que nos abastece, né? Então, é realmente agradecer por essa parceria que viabilizou tornar uma política pública, né? Acho que isso é um sonho para qualquer um de nós, né? Que a gente vê isso se capilarizando e dando acesso para todo mundo. Então é isso, gente. Obrigada. Obrigada a todas as nossas convidadas, obrigada também a todas as cidades presentes aqui hoje, não só as cidades que já acompanham a Rede Urbana 95, convido todos vocês novamente a acessar nosso site e também a compartilhar as experiências de vocês, né? Porque eu acho que é nessa rede aí que a gente vai se formando, se fortalecendo e cada vez mais construindo políticas melhores para as nossas crianças. Obrigada a todas, a todos e um bom dia, boa semana para todo mundo. Tchau, tchau.